Olá pessoal, de volta por aqui. Muitas pessoas me perguntaram como que eu faço para ter bandejas de beterraba tão bonitas como essa. Então hoje eu vou contar o meu grande segredo. Então bora comigo? As microverdes de beterraba são as queridinhas da galera, principalmente pela coloração, essa rosa pink lindo e chamativo, e também pelo sabor que lembra bastante o bulbo da beterraba, mas é um pouquinho mais doce, eu acho até mais gostoso. Só que os microverdes de beterraba exigem alguns cuidados especiais. E de fato, eu recebo muitas perguntas lá no Instagram sobre o cultivo das beterrabas, me perguntando dicas e truques. Se você também tem dúvidas sobre o universo das microverdes, me siga lá no Instagram, @microverdes.br, que eu posto conteúdos diários sobre esse universo maravilhoso. Bom, então vamos ao que interessa. Eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre as beterrabas, do porquê que elas são tão diferentes das microverdes que a gente está acostumado a plantar. Se esse aqui é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu recomendo fortemente você começar pelo primeiro vídeo do canal, em que eu explico passo a passo de como plantar microverdes, e vocês vão ver que é super simples. As beterrabas, elas têm algumas particularidades especiais e por isso que elas ficam um pouquinho mais difíceis, então começa por aquele vídeo para não ficar assustado. As beterrabas, elas são tão diferentonas porque, na verdade, as sementes comerciais delas não são sementes de verdade. What? Como assim, Carol? Pois é, as sementes comerciais das beterrabas, elas são glomérulos, são frutos que contêm de 2 a 4 embriões ou sementes verdadeiras dentro. Como vocês podem perceber, as sementes da beterraba, elas apresentam umas cortiças com umas casquinhas bem duras por cima, tá vendo? Ó? E elas são bem maiores do que a gente está acostumado a ver, ó. Elas têm uma corticinha assim, ó. Olha só como que elas são. Tanto as sementes de beterraba como de todas da família Beta vulgaris, como as acelgas e as beterrabas, né? Olha só. E é por conta dessa característica que as beterrabas elas têm uma taxa de germinação um pouco menor do que as outras microverdes que a gente está acostumado. Para vocês terem uma ideia, um índice de 80% de germinação é considerado satisfatório para a beterraba, enquanto que para outras microverdes essa taxa é bem maior, da ordem de 98%. Então, ó. E é por essa razão que elas são tão difíceis, né, tão chatinhas. O fato das beterrabas serem sementes que são na verdade glomérulos, atrapalha o cultivo em diversos aspectos que eu fui aprendendo e observando na prática mesmo. O primeiro grande problema dos glomérulos é o fato de eles terem essa casquinha, essa cortiça bem dura que atrapalha o crescimento livre das folhas das beterrabas. Se vocês já plantaram beterraba na casa de vocês, vocês já perceberam que chega um momento que as folhas das beterrabas elas ficam presas na semente e elas não conseguem se desenvolver. E aí você tenta tirar essa casquinha com a mão e ao invés de você ajudar as beterrabas, você acaba atrapalhando, porque como as folhas são muito delicadinhas, quando você tira, você acaba machucando as folhas. Como vocês podem perceber, aqui ó, existem algumas beterrabas em que as folhas não estão conseguindo crescer livremente por conta dessa casquinha mais dura aqui prendendo a folha, olha só. Esse é um primeiro problema do fato das sementes serem glomérulos e não sementes verdadeiras. O segundo problema é que existem mais de um embrião em uma mesma semente. Você poderia falar, poxa Carol, mas isso não é bom? Quer dizer que eu vou conseguir ter mais de uma microverde em uma mesma semente. É que na prática não é bem assim que acontece. Como os embriões eles quase nunca crescem exatamente no mesmo ritmo, o que acontece na prática é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo essa microverde aqui, ó? Só tem uma e tem aqui a casquinha da semente dela. Provavelmente ela tinha um irmãozinho, só que essa daqui que cresceu, ela cresceu em ritmo muito mais acelerado, foi crescendo e foi levando a casquinha, foi levando o glomérulo junto com ela. O irmãozinho aqui que cresceu mais devagar, chegou um momento que ele perdeu o contato com a terra e aí ele acabou não vingando e não conseguindo se desenvolver. Então, na prática acontece isso, no mesmo glomérulo, né? Em um glomérulo, na prática só sai uma planta assim. E isso atrapalha o cultivo das microverdes de beterraba. Outro problema com as beterrabas, que não tem muito a ver com o fato das sementes serem glomérulos, é em relação à própria estrutura dela. Eu percebi que as beterrabas elas não têm umas raízes que dão firmeza para elas. Então, se você deixar elas muito no escuro por muito tempo, elas acabam ficando muito fininhas e acabam ficando super bambas, né? E eu vou até mostrar aqui uma foto de um seguidor que mandou pra mim, que dá pra perceber como ela fica
se você deixar ela no escuro por muito tempo. Ela fica tão fininha que ela acaba não conseguindo se sustentar. Então, este é um outro problema. Então, agora que eu já falei sobre os problemas com a beterraba, agora a gente vai falar sobre soluções, lógico. E essas soluções eu fui encontrando na prática, a partir de teste caseiro mesmo, vendo o que funcionava, o que não funcionava. Então, eu vou te trazer 3 grandes dicas para vocês cultivarem microverde de beterraba com sucesso na casa de vocês. E aí, tá gostando desse super dossiê das beterrabas? Se você estiver gostando, deixe seu like, comente aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição ajuda muito a gente a chegar a cada vez mais pessoas que amam as microverdes assim como a gente. E se vocês querem saber sobre outras variedades de microverdes que não só as beterrabas, confira o nosso e-book com um guia catálogo com 15 variedades de microverdes para você plantar na sua casa. O link do e-book está aqui na descrição do vídeo. A primeira grande dica que eu dou é: amoleça as cortiças. Amoleça as casquinhas dos glomérulos, deixando as sementes comerciais de molho por algumas horas antes de cultivar, antes de semear e fazer o cultivo das beterrabas. Essa etapa de molho tem 2 benefícios. Um bem notável, que é o de acelerar a germinação. Nesse teste que eu fiz, eu plantei metade da bandeja sementes diretamente e metade da bandeja com sementes que ficaram no molho por algumas horas. E eu plantei essas 2 sementes, esses 2 tipos de sementes, no mesmo momento. E olha só como as sementes de molho cresceram bem mais rápido. O segundo benefício, que eu não achei tão nítido assim, é o fato das sementes elas ficarem com as casquinhas mais moles e acabarem se soltando mais fácil das folhas das beterrabas. Olha só como elas ficaram já adultas. Aqui é com molho, aqui é sem molho. Vocês veem alguma diferença? Muito pouco se tiver, né? Mas essa é uma ótima dica para acelerar a germinação das microverdes de beterraba. A segunda grande dica é: plante as sementes de beterraba diretamente na terra e coloque uma camadinha de terra por cima de 1 a 2 centímetros. Se puder, ainda coloque um pezinho em cima apenas nos 2 primeiros dias após a semeadura. Essa dica sim ajuda muito a desprender as casquinhas das sementes, das folhas e fazer com que elas cresçam mais livremente. Por que acontece? A terra, ela segura o glomérulo e aí, já na germinação, a semente consegue se desprender da casquinha, do glomérulo e crescer livremente. Então, essa é uma ótima dica para ajudar o crescimento livre das microverdes de beterraba. Essa dica também ajuda a equalizar os ritmos diferentes dos embriões. Porque como você está fazendo uma pressãozinha, né, eles acabam crescendo no mesmo ritmo, então também aumenta a taxa de germinação das suas sementes. Então é uma ótima dica. A terceira e grande dica que eu dou aqui é: não deixe as microverdes de beterraba após a germinação no escuro. Como eu contei no começo do vídeo, as microverdes de beterraba elas têm uma estrutura de raízes que não dão certa firmeza, né, certa sustentação para as microverdes. Então, percebendo que as microverdes de beterraba elas conseguem maior firmeza, uma maior estabilidade após o desenvolvimento das folhas, a minha grande dica é: não deixe as microverdes de beterraba no escuro após a germinação. Mas como que eu vou saber qual é o momento certo de colocar na claridade? Faz o seguinte: plante as sementes direto na terra, coloque a camadinha de terra e deixe já no local onde ela vai receber claridade. Porque a terra já faz o escurinho necessário para as sementes germinarem. Aí, a partir do momento que ela germinou, ela vai passar a camada de terra e já vai receber a claridade. Então, essa é a minha super grande dica. E aí, gostaram? O que acharam dessas super dicas e explicações sobre as microverdes de beterraba? Prontos para plantar uma super bandeja? Mas, para continuar esse nosso super dossiê de beterrabas e familiares, eu quero trazer uma última curiosidade sobre as beterrabas. Como eu contei no começo do vídeo, as sementes das beterrabas são esses glomérulos que apresentam essas cortiças, né? Mas vocês sabiam que existem muitas produtoras de sementes que vendem sementes descortiçadas? Pois é, e o que seriam sementes descortiçadas? As sementes descortiçadas nada mais são do que as sementes, né, essas aqui comuns, as glomérulos, quebradas, partidas mecanicamente pelas produtoras, visando ter só um embrião por semente. Vou mostrar aqui para vocês.
Aqui nós temos os glomérulos, né, as sementes em glomérulos, que são os comerciais que a gente conhece. E aqui nós temos as sementes descortiçadas, tá vendo? Que foram partidas mecanicamente. Então, elas são bem menorzinhas, ó. Vou pegar um aqui, ó, pra vocês verem a diferença em tamanho, ó. Ó. Tá vendo? É essa a diferença. E eu já sei o que vocês estão pensando aí na casa de vocês, Carol, é mais fácil plantar microverdes a partir das sementes descortiçadas? Então eu trouxe um teste que eu fiz aqui para vocês. Olha só, aqui nós temos as microverdes plantadas a partir de sementes glomérulos. E aqui nós temos as microverdes plantadas a partir das sementes descortiçadas. Olha só, vocês percebem alguma diferença? Eu, sinceramente, eu não percebo diferença nenhuma, assim, em questão de cultivo. Eu também não senti dificuldade, né, em relação a uma outra. Mas eu vou falar algumas vantagens e desvantagens de plantar os microverdes de beterraba a partir das sementes descortiçadas. Apesar das sementes descortiçadas elas serem um pouquinho mais caras do que as sementes comuns, convencionais que você encontra, que são essas em glomérulos, esse valor adicional ele é mais do que compensado pelo fato de elas serem tão pequenininhas assim. Porque daí, como a gente paga as sementes pela grama, né, de semente, a gente consegue maior quantidade de semente pela mesma quantidade de grama. E no fim, como a semente glomérulo, ela também acaba só originando uma planta, então dá na mesma, né? Pegar essa pequenininha aqui ou essa maiorzinha aqui. Então é uma vantagem você conseguir mais por grama. Uma outra vantagem também é o fato de elas serem pequenininhas, é que você consegue colocar mais sementes na bandeja, e aí você consegue sua bandeja mais cheia, né? Aí você pode colocar mais sementes uma do lado da outra, aí você consegue uma bandeja mais cheia e mais bonita. Essa é uma vantagem. Mas como na vida, tudo tem vantagem e desvantagem. A desvantagem das sementes descortiçadas é que elas não são tão fáceis de serem encontradas para serem compradas, né? Você encontra muito mais fácil as sementes comuns, né, essas glomérulos aqui, do que as sementes descortiçadas. De beterraba você até encontra, mas das outras espécies da família Beta vulgaris é difícil encontrar. Como essas outras lindas espécies aqui, que são as acelgas, né, essas aqui eu não encontro descortiçadas. E aí, gostaram desse super dossiê das beterrabas e familiares? Se vocês gostaram, deixem seu like aqui embaixo e comentem se vocês agora se sentem mais confortáveis ou mais confiantes para plantarem as beterrabas na casa de vocês e se restaram algumas outras dúvidas sobre o plantio das beterrabas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que aí o YouTube te avisa toda vez que tiver um vídeo novo, conteúdo novo. Beijo, tchau, até a próxima!